Então, bom dia, irmãos. Nós vamos dar continuidade no estudo que a gente está tendo da revista, né? A capa da revista, ela traz o título de quem pode ouvir esse discurso? São discursos retirados do Evangelho de João. E eu gosto demais do Evangelho de João, é um dos meus textos preferidos da Bíblia. Então ele está falando, né? Fiz um resumo na última aula que eu dei. Ele está falando de características de Cristo, de características da igreja, de características dos discípulos, e hoje trata especificamente de características do Espírito Santo. Jesus está tratando já com os discípulos sobre o Espírito Santo. Ele já está tratando com os discípulos sobre a importância deles entenderem que viria um Consolador. E Consolador vem para quê? Pergunta quase retórica, né? Para consolar. Consolar do quê, pelo amor de Deus? Consolar da morte de Jesus. Jesus morreria em breve. Os discípulos, de novo, estavam achando que Jesus estava fazendo uma metáfora. Não, isso não pode ser real. Não pode ser isso que ele está falando. Ele deve estar querendo dizer outra coisa falando isso. Jesus usou muitas parábolas, né? Eram histórias que falavam uma coisa e que traziam outro ensinamento, ou vários outros ensinamentos, né? Então, como os discípulos já estavam acostumados com Jesus usar essas metáforas, quando Jesus falava, eu vou para o Pai, ou como a gente viu na última aula, né? Para onde eu vou, vocês não podem ir. Olha, daqui a um tempo vocês vão entender e vão poder ir, mas por enquanto não é essa a proposta. E aí os discípulos ouviam aquilo, mas não entendiam que Jesus iria morrer. Na realidade, o judeu, ele tinha uma expectativa messiânica. O Messias, ele seria um dominador. O Messias seria aquele que dominaria as nações, que de alguma forma, com poder bélico, com poder político, ou mesmo com poder de discurso, mas no coração deles, eles acreditavam no Messias bélico, né? Que com poder de ajuntamento do exército do povo de Israel, eles dominariam todas as nações. E nessa situação eles estavam dominados de novo. Eles foram dominados uma vez, ainda quando não era nação, mas já era povo, né? Pelo Egito. Foram dominados pela Pérsia, foram dominados pelos babilônios. Agora eles estavam dominados pelos romanos. Já tinha um tempo que eles estavam dominados pelo romano. Só que Roma fez uma dominação diferente. Lembra que Daniel, os príncipes, os sábios foram levados para a Pérsia? A ideia é eles levarem as autoridades e os filhos de autoridade que poderiam vir a levantar um motim, né? Os cabeças levavam para a Pérsia e tentavam manipular a cabeça desse povo, para que então, manipulado, eles não tivessem mais condições de viver a cultura do seu povo, então não desse continuidade naquele povo. Nenhuma dessas situações deu certo. O romano fez diferente. O romano, ele agregava uma mistura de liderança romana na região e liderança local. Então tinha lá alguns líderes, por exemplo, os cobradores de impostos eram chamados de publicanos. E eles eram dos mais odiados, porque eles eram judeus, que cobravam impostos dos próprios judeus. Então os judeus odiavam os publicanos. Mateus era um publicano. E quando se fala de Mateus nos evangelhos, é um negócio assim, tipo, quase que dá arrepio. E aí depois tem todo o processo de conversão e aceitação dele, mas inicialmente eles não gostavam de Mateus porque era um publicano que Jesus chamou e ele seguiu. Ele foi atrás de Jesus. Aqui, com essa expectativa messiânica de um Cristo, de um Messias que dominaria todas as nações, e agora Jesus falando esse discurso: olha, eu vou ser traído, aquele que me trairá pegará o pão na minha mão, Judas vem,
face de Jesus e Jesus é traído e é crucificado. Jesus está alertando o povo a respeito disso. Está dizendo para o povo, deixa eu ver se esse mouse vai funcionar. Está dizendo para o povo que é isso mesmo que vai acontecer. Então, como é que eu vou passar isso? Então a gente vai ler esse texto de João, capítulo 14, ou 16, né? Capítulo 16, dê uma olhadinha aí. João 16. Ok. João 16 diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Jesus está falando que ele vai sofrer e que os discípulos vão sofrer também, e que farão isso porque nem conhecem o Pai, nem conhecem a Ele como Filho de Deus. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, aquele que está falando diretamente do Espírito, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Jesus está falando que o Espírito o glorificará. Lembra desse versículo 14 aí? Porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber o que é meu e vos há de anunciar. Um pouco, e não mais me vereis. Outra vez, um pouco, e ver-me-eis. E aí Jesus está falando que o Espírito será enviado. E na continuidade desse texto, até o versículo 24, Jesus está tentando dizer para os discípulos: olha, o Espírito vem. Vocês vão passar por uma grande decepção agora, mas não vai ser só isso. Depois dessa decepção que vocês passarem, de ver o Filho de Deus sendo crucificado, torturado, morto, eu vou ressuscitar e vou de novo para o Pai. E vocês vão passar por grandes perseguições. Inclusive, alguns se levantarão para matar vocês. Em algumas situações vocês serão mortos. Só que isso vai ser visto aos olhos de Deus como um culto de louvor e glorificação a Ele. Se vocês se mantiverem no propósito de Deus e vocês entenderem o que Deus tem para a vida de vocês, mesmo o assassinato de vocês vai servir para a glória de Deus. O que Jesus estava querendo dizer para os discípulos é que eles não tinham condições de entender isso nesse momento.
Vocês não conseguem entender isso nesse momento. Mas, depois que eu morrer, o Espírito Santo começa uma atuação na vida de vocês como meus seguidores, como meus discípulos, como igreja. E essa atuação do Espírito Santo vai trazer para vocês então a revelação de tudo que vocês têm que fazer e de tudo que vocês precisarão passar. E mesmo que passarem pela morte, o Espírito Santo de Deus vai trazer paz ao coração de vocês. E aí é essa paz que excede todo o entendimento, porque não dá para a gente entender como é que Jesus vem diferente da expectativa que o povo tinha. No lugar de ser um dominador, ele vai ser torturado e morto. E agora ele diz que a igreja vai se espalhar por todos os cantos da terra, guiada pelo Espírito Santo, e guiada pelo Espírito Santo, alguns inclusive sofrerão a morte, e a morte desses servirá inclusive de louvor a Deus. Como é que a gente pode entender isso? Racionalmente não dá. Pela lógica humana, impossível. Então a gente tem que ir para a lógica divina, a gente tem que se apegar à lógica de Deus. Os discípulos precisavam ser consolados e fortalecidos, precisavam enxergar a morte de Jesus como seu triunfo. Jesus estava querendo dizer isso para eles, mas eles não tinham condições de entender, porque tinham uma expectativa diferente. E porque só o Espírito Santo é que traria isso para a igreja, e o Espírito Santo ainda não tinha começado essa atuação. Imagine como estava a cabeça, o coração dos discípulos logo depois de Jesus anunciar o traidor, falar abertamente sobre sua morte e prever uma grande perseguição contra os discípulos. Eles precisavam ser consolados. Mais do que isso, precisavam ser fortalecidos. Mais do que isso, precisavam enxergar a morte de Jesus como seu triunfo. E não dava, não tinha como. O Pedro tinha acabado de falar, lembra no capítulo 14 e 15, a gente viu na aula passada? O Pedro tinha acabado de falar assim: Jesus, para onde você for eu vou. Se você for à morte, eu vou até a morte. E Jesus diz assim: Pedro, não é por força, não é por violência, e nem é porque você quer muito. O que Jesus estava querendo dizer é assim: vocês só seguirão o caminho que leva até Deus pelo Espírito. Se vocês estiverem em mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vocês estiverem em mim, aí vocês estão no caminho, aí vocês vão saber para onde vocês estão indo. Mas quem nos revela agora esse caminho, Jesus morreu. Quem nos revela agora esse caminho, como discípulos de Cristo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo que traz essa paz ao nosso coração, de que nós estamos no caminho de Deus, de que nós somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas os discípulos não tinham condições de entender que a morte de Jesus era um triunfo. Ao contrário, eles ficariam com uma imagem daquela tortura e daquele assassinato, até que Jesus ressuscita. E depois, lá em Atos, Jesus é assunto aos céus e o Espírito Santo desce sobre a igreja e começa essa direção aí de Deus sobre a igreja. Isso é ganhar ou é perder? A gente precisa voltar lá para a época e pensar naquela época. Naquela época, eu disse na aula passada também, o judeu tinha a expectativa de ganhar. Nós vamos dominar todas as nações da terra, porque nós somos povo de Deus. E se nós somos povo de Deus, nós somos cabeça e não cauda. Nessa época aqui, o povo de Deus tinha essa mentalidade, né? Não, as pessoas aqui têm que nos servir, porque nós somos povo de Deus. Nós temos o direito de receber o melhor dessa terra. Esse discurso, que era dessa época, né, tem sido vivido muito por muita gente, por muita igreja, e defendido de púlpito por muita gente. Que nós nascemos para ganhar e não para perder. E isso gera um conflito enorme, porque quando vem uma doença, quando vem uma pandemia, quando vem um desemprego, quando o profeta de Deus
o pastor, o apóstolo fica doente, ele não pode falar para o povo que está doente, que pegou uma doença. Aí tem alguns que inventam o ano sabático, vai se tratar nos Estados Unidos, porque os irmãos não podem saber não, que ele está doente. Está pregando só vitória, é só bênção. Se passa por alguma dificuldade financeira, ele tem que dar um jeito de manipular as informações para que os irmãos não saibam, porque nós somos um povo que ganha, nós nunca somos um povo que perde. Sabe, essa informação é uma informação equivocada desde o início da existência do ser humano. A gente gosta de ganhar, a gente quer ganhar. E no Evangelho Jesus chega a dizer que às vezes é preciso perder, às vezes é preciso entender que perdendo a gente ganha. Você já fez alguma coisa que você sabia que estava perdendo, você sabia que ia perder, mas você fez mesmo assim? Você lembra, consegue lembrar de alguma coisa assim, cara, eu vou perder, mas eu vou fazer mesmo assim? Alguém consegue lembrar de alguma coisa aí, falar alguma coisa? A honestidade leva a isso, né? Quando você quer ser honesto, muitas vezes você perde negócio, perde oportunidade, perde dinheiro, né? Eu pensei, quando eu estava pensando nessa pergunta, eu pensei em filhos. Ter filho, gente, como a gente perde com filho, né? Perde dinheiro, perde tempo, perde sossego, perde silêncio, mas a gente faz mesmo assim. Se fosse para voltar atrás, faria do mesmo jeito. Faria do mesmo jeito. É uma situação de perda, mas que ainda assim a gente se colocaria à disposição. Aí você poderia estar dormindo agora, né? Está deitadinho na sua cama, no ar-condicionado, mas você perde aquele sossego para vir se dedicar àquilo que Deus te chamou para ser dedicado, ao ensino da palavra de Deus, para conhecer alguma coisa, né? O cristão, ele sempre está nessa situação, e a gente precisa entender que o nosso ganho não tem a ver com as coisas aqui da terra. A palavra de Deus diz que se a nossa expectativa em Cristo se limita apenas às coisas aqui da terra, nós somos os mais infelizes dos homens. A nossa expectativa de ganho, ela precisa ser direcionada para a eternidade. E aí é o Espírito Santo que traz isso no nosso coração. Porque se a gente for ser guiado pelo nosso próprio coração, pela nossa própria mente, ou pelo Espírito que rege esse mundo, espírito do capitalismo, do socialismo, ou de qualquer outra filosofia que rege esse mundo, a gente vai acabar sendo iludido e sofrendo, e às vezes tendo que mentir para nós mesmos. Existem perdas, e o que Jesus estava querendo dizer aqui para os discípulos é: vocês vão me perder, só que vocês vão me perder, mas vão ganhar um Espírito Santo. Ixi, está acabando a bateria, consegue ligar a tomada aqui para mim, por favor? Vocês vão perder Jesus, mas vocês vão ganhar o Espírito. E aí eu queria que a gente lesse esses versículos aí, no capítulo 15, os versículos 18 ao 27, diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguiram a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardaram a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome. Está aí. 22. Se eu não viera nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tendes desculpas do seu pecado. Quem me odeia, odeia também o Pai. Se eu não tivesse feito entre vós tais obras, quais
quais nenhum outro fez, pecado não teria. Mas agora, não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Eu preciso entender, como discípulo do Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus estava querendo dizer para os seus discípulos. Jesus estava querendo dizer assim: olha, não tem problema se vocês passarem por perdas, vocês vão me perder. Eu falei para vocês, mas vocês ainda não entenderam, nem têm condições de entender. Eu vou ressuscitar, e eu estarei convosco todos os dias. Vou enviar o Espírito Santo, ele e eu somos um, eu estarei com vocês todos os dias. Então, quando vocês passarem pelas lutas, quando vocês passarem pelas provações, vocês vão olhar para mim e vão lembrar que eu também passei por isso. Quando vos odiarem, vocês vão lembrar que eu também fui odiado. E essa é uma ação do Espírito Santo. Com Jesus Cristo crucificado, começariam a descarregar a sua ira contra os discípulos. E até hoje o nosso conceito de vida e de fé, a nossa cosmovisão de vida, ela nos leva absolutamente contra a visão do mundo. E a gente acaba perdendo por nossos princípios, por honestidade, por bondade, por fidelidade, por características que nos fazem olhar para Deus e falar: eu quero ser parecido com Ele. Então, o que Ele é, eu quero ser também. Mas tem hora que dá vontade de ser diferente, tem hora que dá vontade de ir para a carne, mas eu vou imitar Jesus. E quem vai me ajudar a imitar Jesus é o Espírito Santo. Quem vai me ajudar a passar pelo ódio, pela perseguição, a passar pelas dificuldades é o Espírito Santo. Ele vai trabalhar em mim e vai direcionar a minha vida. Então, eles estavam sendo avisados e nós também somos trabalhados aí pelo Espírito Santo. Então, ele envia aqui na sequência o Consolador. O Consolador trabalharia nos seus discípulos algumas características, e Jesus estava querendo ensinar para os seus discípulos essas características. Olha, o relacionamento de vocês comigo, mais do que um relacionamento visual, mais do que um relacionamento que vocês vão sentar numa mesa e eu vou fisicamente servir vocês, é um relacionamento espiritual. E vocês vão viver a essência desse relacionamento, a totalidade desse relacionamento poderá ser vivida através do Espírito que eu estou enviando. Ele vai revelar todas as coisas do Pai. Todas as coisas que eu vos tenho falado, o Espírito Santo vai dar continuidade. É um relacionamento espiritual. Relacionamento que vocês podem ter com Deus é um relacionamento espiritual. O relacionamento que vocês podem ter comigo, Jesus está falando para os seus discípulos, também é um relacionamento espiritual. E agora, com o Espírito Santo atuando na vida dos discípulos, atuando na vida da igreja, vocês vão entender a necessidade de olhar para o relacionamento com o Pai como um relacionamento espiritual. O físico pode acabar, o planeta pode ser destruído, o nosso corpo pode se acabar. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento espiritual e vai para a eternidade com essa característica espiritual. Então nós precisamos nos apegar ao entendimento de que o Espírito está trazendo no nosso coração e o que a gente pode aprender a respeito disso. Uma outra característica do Espírito como Consolador: ele está conosco nos triunfos e nas tragédias. Ele está conosco e vai direcionar a nossa vida em qualquer situação que a gente passa. Vou pedir para vocês, quem puder, abrir nesses textos aí para facilitar, a gente vai ler todos eles.
A gente vai passar por triunfo, vai passar por dificuldade, vai passar por guerra, vai passar por batalha, vai passar por festa, vai passar por alegria, vai ver gente se convertendo, vai ver os nossos filhos se comprometendo com o Senhor. Tudo isso a gente precisa olhar com a espiritualidade de que Deus está guiando os seus discípulos, Deus está direcionando os seus. O Espírito Santo de Deus viria para aqueles discípulos, é o que Jesus está falando para eles, e daria continuidade então à ação do próprio Pai e do Filho. Essa ação precisaria ser trabalhada aí na vida deles, né? O Espírito Santo viria e aplicaria os méritos salvíficos aos crentes. Isso só poderia ser feito depois da morte de Jesus. Por isso que o Espírito Santo é enviado para a igreja e começa essa atuação característica do Espírito. O Espírito está desde o início, desde o primeiro versículo da Bíblia a gente vê o Espírito de Deus, a gente vê a Trindade, desde o primeiro versículo. Isaías fala muito do Espírito, veio sobre mim o Espírito, Davi fala do Espírito, a gente vê muito isso no Antigo Testamento, mas agora o Espírito Santo de Deus, ele vem com uma característica específica, de guiar, de direcionar o povo de Deus, inclusive com todas essas características aí, e aplicar os méritos salvíficos de Jesus. Depois da morte de Jesus, os discípulos seriam consolados pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo também consolaria os discípulos e os novos discípulos que viriam a crer em Cristo, inclusive nós, com essa certeza de que o sacrifício de Cristo na cruz não foi uma brincadeira, não foi algo em vão, não foi algo sem querer, que aconteceu sem querer. Não, ele estava no controle de tudo, e o Espírito Santo já sabia disso, e o Espírito Santo já estava capacitado a aplicar isso no nosso coração. Então a gente não consegue entender a salvação num Cristo que foi torturado e morto racionalmente, a gente entende espiritualmente. Isso é o Espírito Santo que aplica no nosso coração. Tem gente que diz assim: vocês são daquela igreja lá, da presbiteriana, aquela que não acredita no Espírito Santo. Oxe, nós é que acreditamos no Espírito Santo mesmo, porque nós acreditamos que não é por força, nem por violência, nem menos pela nossa própria vontade, é pela execução do Espírito Santo nas nossas vidas. É o Espírito Santo que aplica em nós, é o Espírito Santo que age em nós, é o Espírito Santo que nos convence. Ele que faz. Ele que faz. O versículo 26 do capítulo 15 de João diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse testemunhará de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. É o Espírito que faz. Então a gente precisa voltar para esse conhecimento e ter essa convicção. Cara, o Espírito que age na minha vida, Ele que age na minha vida, Ele que aplica a salvação de Cristo Jesus no meu coração. Eu não entendo porque eu sou muito bom de intelectualidade. Tem muita gente melhor do que eu, melhor que você intelectualmente, que não entende a salvação de Cristo Jesus. É o Espírito Santo que aplica em nós e a gente precisa ser grato a Deus por isso. Ele escolheu a igreja como sua habitação. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Vamos ler esses versículos? 1 Coríntios 6:11. Quem abriu aí pode ler. Aqui a gente vê a Trindade nesse versículo. Não sei se a gente consegue olhar para o versículo e ver a Trindade, mas é Jesus falando. Ele fala do Espírito e fala de Deus, e diz que o Espírito vai aplicar essas verdades de santificação, de justificação na nossa vida. 1 Coríntios 12:13. Quem achou aí pode ler. Pois um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber do só Espírito.
só Espírito. Esse Espírito que atua na igreja, que distribui os dons, que faz com que as coisas aconteçam de forma tão orgânica, é o Espírito de Deus. Então a gente tem que ter um apego ao Espírito Santo de Deus. Gente, a gente tem que ter um apego ao Espírito Santo de Deus. A gente quer que a igreja cresça. A gente quer que as pessoas conheçam a palavra de Deus. A gente pode inventar métodos. Agora a gente vai retomar aí as 4 estações. Vamos tentar dar uma organizada e fortalecer as células. Vamos tentar olhar para os ministérios e ver qual é a necessidade. Vamos olhar para a escola dominical e ver o que a gente pode melhorar, como é que a gente pode investir mais, o que a gente pode trabalhar melhor. A gente está estudando já há um tempo como é que a gente pode melhorar a nossa estrutura para receber outras pessoas. Todas essas estratégias, se a gente não tiver na dependência do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo que executa. Se a gente não tiver esse apego ao Espírito Santo, essa dependência, essa oração constante de que eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo, eu preciso ser protegido pelo Espírito Santo, eu preciso da tua proteção, eu preciso da tua revelação para aplicar essas coisas na minha cabeça. Não adianta muito, né? Então vamos em frente, vai. João 14, 26. Jesus está falando para os discípulos assim, o Consolador, o Espírito, ele vai falar como se fosse eu falando. Vocês estão me vendo face a face. Jesus chega a dizer isso. Vocês são bem-aventurados porque vocês me viram. Só que mais bem-aventurado é aquele que não vai me ver fisicamente e ainda assim vai ser direcionado por mim, porque estará ouvindo o meu Espírito. O Espírito Santo virá e ensinará. Maravilhoso isso, né? 1 Coríntios 2, 10. Mais uma característica da divindade aí, né? O Espírito penetra todas as coisas, está em todos os lugares, em todas as mentes. Ainda a palavra não me chegou na língua e o Senhor já sabe. Então é preciso ter essa convicção da dependência do Espírito Santo de Deus em tudo. João 3,8. Nós nascemos do Espírito, espiritualmente, o Espírito que aplica isso em nós. Nós nascemos do Espírito, nós nascemos de Deus. Essa é uma característica da atuação da terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo de Deus aplica em nós essa verdade. Apocalipse 2,8. Deixa eu tentar achar aqui que eu quase não escutei. Quem está lá atrás deve ficar difícil, né? Apocalipse 2, 8, né? O Espírito Santo de Deus aplica essa verdade de que Cristo esteve morto e voltou a viver. A gente não consegue entender isso, e tem muita gente que vai imaginar que isso aí é historinha. É igual a história do boto. Jesus voltou a ressuscitar. Os discípulos fizeram alguma maracutaia lá com o corpo de Jesus e falou que ele ressuscitou. Podem inventar o que for, o Espírito Santo de Deus testifica ao nosso espírito que Cristo vive. Como filhos de Deus, essa não é uma revelação que a gente tem pela nossa própria capacidade intelectual, não. É o Espírito Santo que traz e aplica essa verdade ao nosso coração. Isso precisa ser lembrado ao nosso coração. E tudo isso, todas essas verdades, são características de consolo para a nossa vida. São características que nos dão condições de continuar caminhando na dependência do Espírito Santo de Deus, né? Além de trabalhar todas essas características na vida dos seus discípulos,
A palavra de Deus diz, a gente acabou de ler aqui, no capítulo 16, que o Espírito Santo de Deus convenceria o mundo. O mundo. Jesus falou dos discípulos, agora ele está falando do mundo. Convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não pense que a atuação do Espírito Santo de Deus está limitada à igreja, ao culto, ao estudo da palavra de Deus, aos filhos de Deus. Não. O Espírito Santo de Deus, ele penetra todas as coisas, todas as áreas. Ele age em todas as situações. E mesmo que a pessoa não tenha essa revelação de Cristo como Salvador, o Espírito Santo vai colocar na mente dessa pessoa que ela é uma pessoa pecadora, que ela é uma pessoa que está debaixo do juízo de Deus, que ela é uma pessoa que precisa ser de alguma forma justificada, que precisa fazer alguma coisa. E muita gente acha que pode fazer por si só. Eu vou ser bonzinho, eu vou ser legalzinho, eu não vou errar com as pessoas. Muita gente acha que pode conseguir essa justificação por força própria, e não é. O mundo está sendo o tempo todo convencido do pecado, da justiça e do juízo, e o tempo todo está negando isso, o tempo todo está dizendo não para essa verdade. Os filhos de Deus falam, é verdade, eu estou debaixo do pecado, é verdade, eu estou debaixo da ira de Deus, do juízo de Deus, mas também é verdade que Jesus morreu e ressuscitou para me justificar. O Espírito Santo está aqui por cima. Não é pela nossa própria vontade, nem pela nossa própria capacidade, é o Espírito Santo. E para pensarmos mais especificamente sobre nós, como igreja do Senhor, está uma foto aqui nossa, né? Mas pense aí como igreja do Senhor. Vamos ler esses textos? Eu vou abrir logo aqui para facilitar. 1 Coríntios 3,16, 2 Pedro 1,20, 1 Coríntios 12, 3 e 4, Romanos 8, 26, João 14, 26. Vamos lá? Quem achou pode ler 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis que sois santuários a Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? A gente gosta do João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Aí vem o 1 Coríntios 3,16 diz assim: vocês são santuários de Deus. O Espírito de Deus habita em vocês. O Espírito Santo de Deus, ele penetra todas as coisas, como o versículo que a gente diz. Ele prescruta todas as coisas, ele tem entendimento e conhecimento de todas as coisas, mas ele resolveu, ele escolheu habitar no nosso coração, habitar no meio do povo de Deus. Qual é o meu relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Ele habita em mim, ele habita em mim. Qual é o relacionamento que eu tenho com ele? Sabia que tem gente no meio do povo de Deus, inclusive no meio nosso, presbiteriano, que fica esperando, depois de entender que Cristo é Senhor, que Cristo é Salvador, de entregar a sua vida, a sua história, o seu futuro para Cristo, entender que depende de Cristo, fica esperando um preenchimento do Espírito Santo, uma plenitude do Espírito Santo, ou como alguns utilizam, um batismo com o Espírito Santo como sendo uma segunda bênção. Nós recebemos o Espírito Santo no entendimento de que dependemos de Cristo como nosso Salvador, e de que esse próprio Espírito Santo é que nos revelou todas essas coisas. Então não existe essa questão de segunda bênção. Sabe o que existe? Existe busca do Espírito Santo.
existe um investimento. Puxa, o Espírito Santo habita em mim. Ele prescruta todas as coisas, ele sabe de tudo que se passa antes que a palavra chegue na minha boca. Eu preciso desenvolver um relacionamento com Ele. Eu preciso saber que a minha vida depende dEle. Eu preciso me encher cada vez mais do conhecimento de quem é Ele, para poder viver tanto os meus triunfos, quanto as minhas batalhas e até as minhas derrotas, na consciência de que Ele sabe todas as coisas e que Ele me guia em todas as coisas. Ele habita em mim. Então isso precisa ser cultivado no nosso coração. 2 Pedro 1:20. Pode ler aí, quem achar? Isso não, eu fiz a anotação errada. Obrigado, deixa eu ver se eu acho aqui o versículo certo. Eu anotei errado. O pior é que eu não vou saber achar agora não. Não vou achar agora não. Calma aí, deixa eu ver se eu marquei aqui na revista. Não marquei não. Falei, não ouvi o Espírito, né? Deve ser isso. Mas o Espírito Santo ele tem essa missão de nos guiar. Ele tem essa missão de nos guiar, de nos dirigir, de nos levar, 10 minutos, de nos levar até o Pai. E quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, para os discípulos no capítulo anterior, ele está querendo dizer assim, vocês só conseguirão chegar ao Pai se vocês estiverem em mim. Agora Jesus está dizendo assim, vocês só conseguirão estar em mim se vocês deixarem o Espírito Santo fazer morada no coração de vocês e guiar a vida de vocês, se vocês entenderem o que significa isso. Como que é? Eu dei uma olhada aqui, mas não achei que fosse esse não. Eu li aqui, mas não achei que fosse esse não. Mas lê bem alto. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesse tempo, foi revelado por causa de vocês. Ah, isso mesmo. É 1:20, né? 1 Pedro 1:20. Isso mesmo. 1 Pedro 1:20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos por amor de vós. Quem manifesta, quem revela, quem nos ensina é o próprio Espírito Santo de Deus, né? Proclamar as virtudes de Cristo, uma das características do Espírito. Vamos lá? 1 Coríntios 12. Quem tem o Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo, não pode dizer Jesus é um maldito, Jesus é amaldiçoado. Quem tem o Espírito Santo não pode dizer isso. Por outro lado, ninguém pode dizer, no sentido de viver essa verdade, Jesus é Senhor, se não for pelo Espírito. É o Espírito Santo quem revela isso no nosso coração. E é o Espírito Santo que aplica em nós todas as virtudes de Cristo, né? No nosso coração. Fortalecer os crentes, Romanos 8:26.
O Espírito Santo intercede por nós, o Espírito Santo conhece as nossas fraquezas. Nós não sabemos orar quando convém, mas o Espírito Santo nos ajuda, nos direciona, nos fortalece e nos dá continuidade aí de caminhar, né? E o consolo, João 14, 26. Último, Atos 5, 3 e 4. Ananias e Safira quiseram se sair bem no meio do povo. Eles foram lá vender um terreno e falaram que estava dando todo o dinheiro do terreno, porque vários irmãos estavam fazendo isso. E eles falaram que estava dando todo o dinheiro do terreno, mas na realidade eles tinham escondido uma boa parte lá. E tudo bem eles darem só a metade. O problema é que eles chegaram, querendo ser os maiorais, querendo manipular a situação para que eles se saíssem bem. Isso aconteceu lá no livro de Números. A gente lembra dos filhos do sacerdote que foram até o Santo dos Santos apresentar fogo estranho perante a face do Senhor e foram torrados, foram fulminados. Não dá para a gente querer apresentar, oferecer, dedicar a Deus além do que o Espírito Santo pede de nós. Tudo o que você precisa oferecer para Deus, o Espírito Santo já te deu ou está te capacitando a oferecer. Você não precisa ser melhor hoje, agora, né? Você não precisa ser melhor agora do que o Espírito Santo te capacitou a ser. Então você só precisa oferecer para Deus o que Ele te deu agora. Só isso. Não precisa inventar outras coisas. Se você for fiel nas pequenas coisas que Deus te dá a possibilidade, através do Espírito Santo, de se dedicar a Ele hoje, com o que você tem, com o que você é, com os talentos, os dons que você tem hoje, Deus vai te capacitar a mais, para amanhã você servir melhor. Ananias e Safira quis ser melhor do que era, quis apresentar melhor do que era, mas o Espírito Santo sabia. E o Espírito Santo liberou aquela situação. Não dá para a gente querer manipular o Espírito para o nosso próprio favor. Não dá. Não dá. Eu vivi muito com alguns irmãos pentecostais lá em Camboriú, muito de perto mesmo, assim, sabe, de estar junto, de caminhar junto. E tem muita gente que busca santidade, sabe? Muita gente que busca viver intimamente com Deus. Muita gente que deseja ser cheio, ser pleno do Espírito Santo. Mas tem muita gente que finge também, sabe? Muita gente que finge. Infelizmente, não é só no meio de lá. Nós também. E aí a gente precisa parar e pensar assim, cara, será que eu estou sendo igual a Ananias e Safira? Será que eu estou olhando, o povo olha para mim e pensa que eu estou apresentando uma coisa para Deus, quando na realidade eu estou entregando a outra? O Espírito Santo de Deus precisa trazer ao meu coração a paz, o consolo, de que eu estou entregando para Ele tudo que eu tenho, tudo que Ele me deu. Eu estou oferecendo para Deus exatamente aquilo que Ele me capacitou a oferecer hoje. Que Deus possa nos ajudar e que a gente possa entender que o Espírito Santo de Deus é Deus. Esse texto ele traz uma verdade muito intensa, porque ele começa dizendo assim, para que mentistes ao Espírito Santo, no versículo 3. E lá no finalzinho do versículo 4 diz assim, não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus, revelando de novo que o Espírito é Deus. O Espírito não é uma força ativa de Deus, como algumas denominações, algumas seitas aí dizem.
o Espírito não é uma pessoa. A Trindade não existe porque o Espírito não existe. O Espírito é só o braço de Deus, a força de Deus agindo. Não. O Espírito é uma pessoa. E essa pessoa é Deus. Esse texto de novo revela isso. Quando a gente mente para o Espírito, a gente está mentindo para Deus. Que a gente possa acalmar o nosso coração, consolar o nosso coração nas nossas lutas, nas nossas tribulações, e depender de Deus em toda e qualquer situação. Eu coloquei um texto grande aqui, para encerrar, da nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, né? Não vai dar para vocês acompanharem por aí, mas o que está escrito é assim: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, procedente do Pai e do Filho, da mesma substância, igual em poder e glória, e deve-se crer nele, amá-lo, obedecê-lo e adorá-lo, juntamente com o Pai e o Filho, por todos os séculos. Ele, o Senhor e doador da vida, presente em toda parte na natureza, e é a fonte de todos os pensamentos bons, desejos puros e conselhos santos que se encontram nos homens. Por ele, os profetas foram levados a falar a palavra de Deus, e todos os autores da Sagrada Escritura foram inspirados a registrar de um modo infalível a disposição e a vontade de Deus. A dispensação do Evangelho foi entregue de um modo especial. O Espírito Santo prepara o caminho para o Evangelho, acompanhando com o seu poder persuasivo, e recomenda a sua mensagem à razão e à consciência dos homens, de maneira que os que rejeitam a oferta misericordiosa ficam não somente sem desculpas, mas também culpados de terem resistido ao Espírito. O Espírito Santo, o qual o Pai prontamente dá a todos os que lhe pediram, é o único agente eficaz na aplicação da redenção. Ele convence os homens do pecado, leva-os ao arrependimento, regenera-os pela sua graça e persuade e habita-os a abraçar a Jesus, e habilita-os a abraçar a Jesus Cristo pela fé. Ele une todos os crentes a Cristo, habita neles com o seu Consolador e Santificador, dá-lhes o espírito de adoção e de oração, e cumpre nele todos os graciosos ofícios pelos quais eles são santificados e selados até o dia da redenção. Pela presença do Espírito Santo nos seus corações, todos os crentes, estando intimamente unidos a Cristo, a cabeça, estão assim unidos uns aos outros na igreja, que é o seu corpo. Ele chama e unge os ministros para o seu santo ofício, para todos os outros ofícios na igreja, para o seu trabalho especial, e concede vários dons e graças aos demais membros. Ele torna eficaz a palavra e as ordenanças do Evangelho. Por ele, a igreja será preservada e aumentada até cobrir a face da terra. Será purificada e, afinal, tornada perfeitamente santa na presença de Deus. Deus nos abençoe, né? Se você quiser ter contato com a confissão de fé, pode procurar na internet, pode baixar, tem vários estudos lá, inclusive, sobre o Espírito Santo de Deus. Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, muito obrigado por esse estudo, que o Senhor aplique ao nosso coração, Pai, para que a gente, na dependência do Teu Espírito Santo, saiba viver todas as verdades que o Senhor tem para nós, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, para passar por todas as lutas, todas as adversidades, todas as dificuldades, mas também para, na dependência do Senhor, saber levar glórias ao Teu nome por todas as nossas vitórias, todos os nossos triunfos, Pai. Nós agradecemos ao Senhor que conduz a igreja em nome de Jesus. Amém. Exaltado nos céus, eu louvarei, exaltado para sempre, exaltado, Senhor.